Namastê. Começando o nosso quinto encontro Ayurveda para todos. E a sessão de hoje é sobre digestão. A gente já falou sobre Agni na primeira sessão. A gente já falou sobre Ama na segunda sessão. Sobre pulso na terceira. Sobre os malas. Aquela sessão assim bem marcante. E hoje a gente vai falar sobre o que o Ayurveda entende como um processo de digestão, principalmente dos alimentos, Ana, com dois N's, Ana. Porque tudo em termos de saúde no nosso corpo físico depende desse processo funcionar bem dentro da perspectiva ayurvédica. Então, dentro da perspectiva ayurvédica, a gente tem três momentos do que a gente chama do processo da digestão. A etapa que é gástrica, a etapa que é intestinal e uma etapa que a gente poderia chamar de hepática. É o que a gente chama do efeito das qualidades digestivas, pós-digestivas e dos rasas. Então, para começar, antes da gente começar a falar muito em sânscrito, vamos falar um pouco em português. Tá? O primeiro momento que a gente tem da digestão é úmido. É muito na nossa boca e no nosso estômago. A segunda etapa que a gente tem na nossa digestão é ácida, que é no nosso estômago e principalmente no nosso duodeno, que são aquela alça no nosso intestino delgado que medem 12 dedos, duodeno. E uma terceira etapa que é uma etapa seca, que é no nosso intestino grosso. Essas três etapas, elas determinam fundamentalmente a qualidade da nossa digestão, da nossa macrodigestão. Depois a gente vai passar para a nossa microdigestão. Mas no primeiro momento, aquilo que você comeu, grandão, vai de alguma forma ter que ser possível de virar de um tamanho que caiba dentro da tua célula, que é um treco microscópico. Então, como é que isso acontece? No primeiro momento que a gente pensa na comida, ou que a gente sente o cheiro da comida, tanto faz, nosso corpo saliva. Então, nosso processo de digestão, ele começa necessariamente a partir de um estímulo mental, no sentido de que a gente pensa na comida. E o cheiro ativa esse pensar na comida. Então, para ter qualquer possibilidade de digestão, precisa de líquido. E é por isso que você tem que comer sempre com água na boca. É por isso que você sempre tem que estar com fome, com apetite na hora que você vai comer. Então, essa etapa, bioquimicamente, ela envolve muito a parte de metabolização de carboidratos simples, de amido. Então é por isso que a gente sempre come o amido antes, porque a nossa boca está cheia de saliva e é lá que essa saliva vai poder dar conta daquele amido. Se a gente comer o amido no final, a gente já não tem tanta saliva na boca, aquele amido já não começa o processo de digestão de uma maneira tão decente. Engoliu. A gente chega na segunda etapa da nossa digestão, que normalmente é o que a gente acredita que é a nossa digestão, que é a etapa mais gástrica. Nessa etapa, a gente acidifica enormemente e dentro do que a gente chama no Ayurveda, isso é Agni, a transformação. Porque o ácido, a gente não tem um convívio muito grande fora da gente, mas sempre que a gente pinga alguma coisa ácida, a gente percebe que queima. E essa sensação de queimar transforma A em B. Se transformar A em B, a gente já viu que é Agni. A terceira etapa, ela é lá no intestino grosso. Mas assim, no final do estômago, para o Ayurveda tem mais importância o teu intestino delgado do que o teu estômago. Porque é no teu intestino delgado que vem os ácidos biliares do teu fígado, que fazem uma parte grande da digestão, e tem enzimas gástricas também que são secretadas no teu intestino delgado. Então, o grande palco da digestão é o duodeno. Em sânscritês, isso é Jataragni, que é o Agni da cintura. Tá? Então, essa região daqui, que pega o estômago e pega o início do intestino delgado, é o bambambam do nosso processo de digestão. Aí ele vai passar por ali e vai ter algumas características que vão acontecer muito importantes. Quando ele passa por um fio, um tubo de 8 metros de comprimento, bem estreito, bem quentinho, cheio de bactéria e úmido, depois disso,
ele chega no teu intestino grosso. E é lá no intestino grosso, por aqui, que ele vai começar a subir, dar uma volta, descer, passar pelo sigmoide e sair. Nesse processo, um negócio meio pastoso vai se transformando num negócio meio duro. E se tudo funciona bem, a gente já viu nas nossas excretas, na sessão passada, que você evacua um bolo fecal consistente e praticamente não deixa nenhum resíduo no ânus. Isso significa que, assim, se você foi no banheiro e dispensou o papel higiênico porque você limpou e aquilo dali não tinha nada para limpar, significa que você fez um bom processo de digestão. Você mandou bem no dia anterior. Tá? Então, esse é um sinal de uma boa digestão. Então, isso é o que o Ayurveda entende como uma macrodigestão, que é o que a gente normalmente chama de digestão. A outra digestão que vai acontecer, que tem um papel muito importante no Ayurveda, é a digestão no intestino delgado, que a gente fala que transforma as propriedades do alimento. Depois a gente vai ver isso com mais calma. E a última digestão que a gente vai ver é no fígado, que separa as propriedades da matéria. A gente ainda não conversou muito sobre os Mahabhutas, que são as 5 propriedades no qual a energia se manifesta de uma maneira que a gente consegue apreender. Isso, quando a gente vai começar um pouco mais da parte de filosofia, a gente vai entender melhor. Hoje eu vou dar só uma pincelada. Tá? Então, no vídeo do Princípios da Nutrição Ayurveda, tem uma conversa sobre qual é a ordem apropriada de você ingerir os alimentos. Hoje a gente vai entender por quê. Porque se você come uma coisa no início que é kapha, o teu corpo consegue digerir bem kapha. Esse kapha vai chegar no teu intestino grosso, que é seco, e vai umedecer aquilo. E aquilo dali não vai gerar gases, não vai gerar a possibilidade de prana fermentar. Então, a gente come primeiro as coisas que são doces, que são kaphas, porque a gente quer que o nosso intestino grosso funcione bem. Então, a gente joga um bolão de kapha, ele vai passando, passa, chega lá no intestino grosso, dá uma olhada naquilo, e aí permite que as outras coisas passem. Se você tem uma coisa muito seca, gruda, e aí você fica constipado. Se você, antes de ter qualquer coisa, você dá uma olhada, o mesmo bolão passa lá suavemente. Então, a gente primeiro vai comer as coisas kapha. Depois a gente vai comer as coisas pita, porque o nosso estômago e intestino delgado é pita. Depois a gente vai comer as coisas vata, porque a gente quer fazer com que todo esse bolo se movimente. Vata é movimento dentro do espaço. Quando a gente estiver conversando mais sobre os doshas, isso vai ficar mais claro. Mas, por enquanto, a gente pode pensar na nossa digestão como úmido, ácido e seco. Se essas 3 etapas funcionam bem, olha, golaço. Então, tudo funcionou bem. Então, por isso que a gente vai comer primeiro as coisas que têm uma propriedade umedecente, depois umas coisas que têm uma propriedade acidificante, depois umas coisas que têm uma propriedade ressecante. Que isso, na nossa linguagem, vai ser comer o carboidrato simples no início, o complexo no meio, as proteínas logo depois e os vegetais mais adstringentes e verdes escuros para o final. Se os vegetais estiverem crus, eles vão lá para o início porque eles precisam de mais poder metabólico para cozinhar um negócio que ainda está cru. Cozinhar no sentido de que vai transformar. Sempre que a gente falar no Ayurveda, a gente está cozinhando o alimento dentro de você, claramente você não está com uma chama aqui dentro. Mas você está com um treco, chamado Agni, que tem a mesma propriedade que a chama faz fora de você, que é transformar um negócio que está cru em um negócio cozido. Ou seja, algo que não é apropriável para o teu sistema em algo que é apropriável para o teu sistema. Então, a gente tem essa regra. No Princípios da Nutrição, a gente diz quais são os sabores, as propriedades e diz a ordem. Hoje a gente diz por quê disso. Então, se for o caso de assistir o Princípios da Nutrição também, olha lá no YouTube. Bom, então qual é a ideia? As palavras fundamentais na alimentação do Ayurveda são rasa, virya, vipak e o prabhava também mas a gente não vai falar muito sobre eles hoje. Rasa normalmente é traduzido como sabores, que eu particularmente acho uma tradução um tanto arriscada. Eu prefiro dizer as essências, que é mais próximo do que em sânscrito diz, porque o rasa madura, que a gente normalmente traduz como doce, ele também é contentamento. O rasa lavana, ou lagana, não sei direito, ou salgado,
eu acho que é isso, lagana, ele, ao mesmo tempo que é salgado, ele é disponibilidade para a vida. O ácido, que é a âmila, ele é, ao mesmo tempo, ácido, mas ele é também ação penetrante. O picante, que é catu, ele ao mesmo tempo é picante, mas ele também é intensidade. O ticta, que é o amargo, ele ao mesmo tempo é amargo, mas ele também é introspecção. E o kshaya, que é adstringente, ele ao mesmo tempo é adstringente e ele também é uma certa sensação de sedação, fim. Então, tudo isso a gente começa a sentir os raças, tanto na língua quanto psiquicamente. Cada raça tem uma parte na nossa língua e uma parte na nossa mente. Então, a primeira palavra que a gente aprende em termos de uma nutrição ayurveda mais elaborada é rasa, que são as essências. Depois disso, vem virya. E isso é o principal conceito do ayurveda. É fantástico isso. Virya é potencialidade. Aquilo que você está comendo, esquenta ou esfria? Te deixa mais pesado ou te deixa mais leve? Te deixa mais agitado ou te deixa menos agitado? Dependendo disso, a gente consegue fazer a mágica do nosso alimento, do que a gente come, virar uma nutrição. Ou seja, se você é uma pessoa que está muito agitada e com muito atributo leve, muito vata em você, você vai comer coisas de virya pesado, guru. Isso vai fazer com que o excesso do atributo leve saia de você pelo atributo pesado que você está botando dentro de você. Então, cada vez menos no Ayurveda você vai comer banana. Cada vez mais você vai comer pesado. O pesado da banana que você está indo atrás. Cada vez menos você vai comer a tangerina. Cada vez mais você vai comer o calor. E você aprendendo o virya de cada coisa que você está comendo, você vai falar, olha, está 40 graus de tarde, eu preciso de coisas de virya refrescantes, porque isso é o que o meu corpo precisa agora. Se eu estou me sentindo lesado, eu preciso de coisas de virya leve. Então, cada vez mais, você vai olhar no alimento a propriedade que você precisa. E da lei da natureza, você vai contrabalancear um excesso de algum atributo que esteja dentro de você. Então, o rasa tem um aspecto fundamental da gente conseguir ter uma próxima, um efeito aproximado do que a gente está procurando em termos de atributos. Mas no fundo a gente está procurando atributo, porque é a partir do atributo que a gente vai tratar Agni, Ama e os doshas que a gente vai ver depois. O terceiro aspecto é o Vipaka. E esse, assim, a explicação do Dr. Ruguês sobre isso é uma das coisas mais fantásticas que eu já vi até agora. Porque o Vipaka é uma coisa que muita gente fala e para mim nunca fez sentido, até eu ver a explicação do Dr. Ruguês. Ele fala o seguinte: o Vipaka é o qual efeito ele vai ter em termos bólicos no seu corpo. Se ele vai ser anabólico, se ele vai ser catabólico. Então, umas coisas que têm o efeito de gerar tecido, eles são anabólicos e eles vão ter um Vipaka doce. As coisas que são catabólicas, eles vão ter um Vipaka seco, vata. E as coisas que são anabólicas até um determinado ponto, e não depois, elas vão ter um Vipaka ácido, pita, amla. Isso depois a gente vai ver qual é a importância disso, mas basicamente, quando a gente quer que uma pessoa emagreça, a gente vai dar alimentos com propriedades que são de Vipaka catabólico. E quando a gente quer que a pessoa ganhe tecido, a gente vai dar coisas que tenham um Vipaka anabólico. Então isso em sânscritês está escrito como Madura, Amla e Katu, que é o Madura é doce, o Amla é ácido e o Katu é secante, né? Seco. Então, isso é uma das coisas assim que a gente vai aprender no próximo momento. Beleza. Aí chegamos no nosso intestino delgado, a gente teve o efeito pós-digestivo dos alimentos. Por exemplo, o limão. O limão é uma coisa ácida, todo mundo concorda? Mas ele tem um efeito pós-digestivo alcalinizante. O que isso significa? Que o processo de passagem pelos ácidos gástricos transforma a estrutura daquele alimento. Normalmente, uma coisa ácida no início termina ácida no final. Algumas coisas são exceção. Então, por exemplo, se você tem uma gastrite, que ela é uma gastrite de fundo no intestino delgado, você comer limão te ajuda. Se é uma gastrite que tem de fundo no estômago, ela te atrapalha.
porque ela aumenta, no primeiro momento, a acidez no teu estômago. Então a gente precisa saber onde é que a gente está querendo tratar. Então esse aspecto do efeito pós-digestivo é um aspecto que a gente vai tratar bem nos alimentos. Por hoje, isso é só uma explanação geral, porque tem uma parte que a gente vai falar agora que é o que vai permitir depois a gente conversar sobre os marrabutas. Marrabutas normalmente é traduzido como éter, ar, fogo, água e terra. A princípio eu acho essa tradução muito mais do que arriscada. Se a outra dos raças para sabores era uma tradução assim que gerava mal entendido, esse daí como elementos, chama de propriedades que tem uma chance muito maior de você entender o que está sendo dito. Mas basicamente, o nosso fígado, ele tem uma inteligência absurda de conseguir discernir daquilo que está sendo de alimento, o que tem uma propriedade de gerar disponibilidade, a caixa, ou gerar movimento, vaio, ou gerar transformação e luminosidade, tédias, ou gerar liquidez, que pode ser APA, ou gerar solidez, que é Prithvi. Então o fígado, ele é um ser assim, extremamente refinado, porque ele faz com que a gente tenha a capacidade de ter aquelas propriedades ou não dentro do nosso sistema. Por exemplo, uma pessoa muito pita, normalmente peca pela falta de flexibilidade, então peca pela falta de vaio. Ou uma pessoa muito vata ressente o aspecto da solidez, da segurança. Então, o elemento do Prithvi não está tão presente ali. Então, quando a gente tem um fígado funcionando bem, a nossa estrutura energética primordial está funcionando bem. Então, dentro da perspectiva do Ayurveda, tem uma veia, isso fisicamente, bioquimicamente, dá para a gente ver, que sai do intestino grosso, intestino delgado, e passa pelo fígado. Na nossa medicina isso não é muito bem elaborado, mas ali a gente está fazendo a digestão dos marrabutas, que são essas 5 propriedades. A gente vai ver mais para frente que a gente tem muitos agnis, mas os 5 agnis dos marrabutas, quem faz principalmente é o fígado. Então, para sintetizar, o que a gente viu hoje? A gente viu que a nossa macrodigestão tem 3 etapas. Uma umedecente, outra acidificante e outra ressecante. A gente viu que tem propriedades no nosso sabor, nas nossas essências, que têm efeitos psicológicos importantes. E isso vai ser uma forma da gente tratar os desequilíbrios bioenergéticos. A gente viu que tem uma parte da nossa digestão muito importante, que é no nosso intestino delgado, lá no duodeno, e tem o Vipak, que é o efeito pós-digestivo, que isso tem um efeito ou anabólico ou catabólico, ou mais ou menos até um determinado ponto. E a gente viu que depois disso o nosso fígado faz um trabalho fenomenal. Então isso é o que vai permitir o trânsito daquele bolão alimentar virar um negócio muito refinado dentro da nossa célula, vai nutrir a gente bioquimicamente e também de uma maneira sutil, energética. Tá? Então com isso a gente tem um apanhado geral do porquê da alimentação ayurvédica, dá uma importância fundamental ao que você come, para que você come, onde você come, quando você come. Isso é fundamental para tudo, não é? Tá bom? Agora a gente vai para a parte das perguntas.